Oi, pessoal! Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, lá de Gênesis capítulo 24. Uma história cheia de detalhes importantes, né? Exato! E para essa nossa conversa, a gente está usando comentários bíblicos, estudos e também aquelas reflexões do projeto Reavivados por Sua Palavra. Que, aliás, incentiva muito essa leitura diária da Bíblia, né? Um capítulo por dia. Isso mesmo. Então hoje a nossa missão é olhar para essa busca por uma esposa para Isaac e ver o que a gente aprende sobre fé, orientação de Deus, casamento e, o valor do caráter. Vamos lá. Vamos sim. Tudo começa com Abraão, né? Já bem avançado em idade. Algumas fontes até falam que ele tinha uns 140 anos. É, uma idade considerável. E ele está pensando no futuro do Isaac, que na época tinha 40 anos. E aí ele chama o servo mais antigo dele, aquele de confiança, por uma missão assim, de muita responsabilidade. E isso, a missão era bem clara: encontrar uma esposa para Isaac. Só que tinha um porém, registrado lá em Gênesis capítulo 24, versículos 3 e 4. Ah, sim, a condição, né? Exato. A moça não podia ser do povo cananeu. Tinha que ser da parentela de Abraão, da família dele lá da Mesopotâmia. Mostrando a preocupação dele com a fé, com a aliança, com Deus, né? Com certeza. E para selar o compromisso, ele pede para o servo fazer um juramento bem peculiar para a nossa cultura hoje: colocar a mão debaixo da coxa. Um gesto forte para a época, né? Ligado à descendência, à seriedade da promessa. Gênesis capítulo 24, versículos 2, 3 e 9 explicam isso. Exatamente. Muita responsabilidade nas mãos daquele servo. E aí o servo parte. Leva presentes, uma caravana, fala em 10 camelos, né? 10 camelos. E chegando lá, perto de um poço, ele faz uma oração que é, nossa, muito marcante. Ele pede um sinal bem específico para Deus. É aqui que fica bem interessante mesmo. Pois é, a oração está lá em Gênesis capítulo 24, versículos 12 a 14. Ele pede que a jovem escolhida por Deus, quando ele pedisse água, não só desse para ele. Mas que também se oferecesse para dar água para todos os 10 camelos. Isso. E olha, isso não era pouca coisa não. Era um teste profundo de caráter. Mostraria generosidade, hospitalidade, uma disposição para servir, assim, fora do comum. Imagina o trabalho dar água para 10 camelos sedentos. Quanto de água seria isso? As estimativas variam, mas falam entre 950 a 1.500 litros de água. Tinha que tirar do poço e colocar nos bebedouros. Um esforço enorme. Uau! E então, quem aparece? Rebeca. O texto descreve ela, lá no versículo 16 de Gênesis 24, como muito formosa de aparência, virgem, linda e pura. E ela faz. Exatamente o que o servo pediu. Ele pede água para ele, ela dá, e logo em seguida, com iniciativa, ela diz: vou tirar água também para os seus camelos. E faz isso diligentemente. Gênesis capítulo 24, versículos 18 a 20. Que confirmação incrível da oração, né? A providência divina ali na hora. Na hora, o servo entende que é a resposta de Deus. Ele se inclina, adora a Deus ali mesmo, como está nos versículos 26 e 27. E aí ele já age, né? Presenteia a ela. Sim, ele dá joias valiosas para ela, um pendente de ouro para o nariz e 2 pulseiras. Isso está no versículo 22. Funcionava quase como um sinal de compromisso, um presente de noivado, talvez. E logo depois ele pergunta e confirma. Ela é da família de Abraão, tudo se encaixando. Tudo se encaixando perfeitamente. A conversa com a família dela também é interessante. O irmão, Labão, parece que toma a frente, né? O pai, Betuel, talvez fosse mais velho ou estivesse indisposto. É uma possibilidade. E o servo conta toda a história para eles, detalhe por detalhe, ressaltando como Deus tinha guiado tudo. E tem um ponto que eu acho muito importante. Mesmo sendo uma cultura diferente, onde casamentos eram arranjados, Perguntam a opinião dela. Isso é fundamental. Perguntam para Rebeca se ela quer ir com o servo. E a resposta dela, lá em Gênesis, capítulo 24, versículo 58, é direta: irei. decidida, mostra um consentimento, uma escolha pessoal ali. Exato. Ela abraça a direção que Deus estava mostrando. E aí vem o encontro final, Isaac e Rebeca.
Isaac estava no campo, meditando, era fim de tarde. Gênesis capítulo 24, versículo 63. Algumas tradições sugerem que ele podia estar perto daquele poço, Bir Lahai-Roi, que já tinha uma história espiritual importante para a família. E quando Rebeca vê Isaac de longe, ela cobre o rosto com um véu. Um costume da época. Sim, um sinal de respeito, modéstia. E Isaac a recebe, a leva para a tenda que tinha sido da mãe dele, Sara. Um ato cheio de significado, né? Muito simbólico. Indicando que Rebeca estava assumindo aquele lugar de matriarca na família, ele se casa com ela, e o texto faz questão de dizer, no finalzinho do capítulo, Gênesis 24, versículo 67, e ele a amou. Que lindo isso! E esse amor trouxe consolo para ele depois da perda da mãe. Um desfecho que mostra como o amor pode florescer num relacionamento guiado pela fé, pela providência. E é notável que Isaac, diferente de outros patriarcas, teve só Rebeca como esposa. Então, pensando em tudo isso, fica muito claro como Deus guia as coisas, mas ao mesmo tempo a história valoriza muito a ação humana responsável, né? Sem dúvida. A oração atenta do servo, as virtudes da Rebeca, generosidade, serviço, coragem, o consentimento dela, a fé do Abrão, do Isaac, tudo isso está interligado. É uma combinação, então, buscar a direção de Deus e agir com sabedoria. Exatamente. Buscar a Deus em oração para decisões importantes, mas também usar a inteligência, observar as circunstâncias, agir com prudência e valorizar o caráter acima da aparência. E a importância da fé em comum no relacionamento, né? A preocupação inicial de Abraão era essa. Fundamental, evitar o que o apóstolo Paulo muito tempo depois chamaria de jugo desigual, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. A ideia de que é muito difícil construir uma união profunda como casamento quando as bases da fé são muito diferentes. Faz todo sentido. E para quem está na jornada do Reavivados por Sua Palavra, ler um capítulo como Gênesis 24 por dia permite justamente isso. Descobrir essas camadas, pensar na aplicação para a vida. Com certeza. E fica a reflexão, né? Como é que a gente pode hoje aplicar esses princípios? Como buscar a direção de Deus, discernir o caráter, valorizar a fé em comum nas nossas escolhas importantes, seja num relacionamento, no trabalho e em outras áreas. Como equilibrar essa confiança na providência divina com a nossa ação responsável? Exatamente. Como encontrar esse equilíbrio. Ótima pergunta para a gente levar e continuar pensando. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre Gênesis capítulo 24 tenha sido proveitosa, que tenha inspirado de alguma forma. Tomara que sim. E se essa análise agregou valor para a sua caminhada, não deixe de curtir, de compartilhar com outras pessoas que também podem se interessar. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos estudos. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Com certeza. E continue firme no propósito do Reavivados por Sua Palavra, lendo um capítulo da Bíblia a cada dia. Muito obrigada pela companhia. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até lá!